dia, minha gente querida. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Nesta manhã eu queria pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, o verso 14. Nesse salmo está escrito assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu quero falar hoje sobre o tema vírus e antivírus. Mas calma, eu tenho boas notícias. Essa semana eu li um artigo escrito por Eric Davis, publicado numa revista norte-americana, onde ele dá as características do coronavírus. Ele publicou essas informações num artigo intitulado Vírus, seu sistema imunológico e a glória de Deus. Ele fala nesse artigo que um coronavírus mede 100 nanômetros de diâmetro. Mas só para você entender o que é isso. Em 1 metro há 1 bilhão de nanômetros. E se a gente colocasse 1 metro de coronavírus um atrás do outro, seriam necessários 10 milhões de coronavírus para preencher essa fila de 1 metro. Ele é extremamente pequeno. Mas mesmo com esse tamanho microscópico, o Covid-19 é extremamente maligno. O que ele faz? Ele entra no nosso organismo, ele gruda numa célula e obriga essa célula a fabricar um outro vírus. E quando essa multiplicação chega a um determinado número, nós acabamos adoecendo e ficamos aos cuidados médicos. Só que o Covid-19 é um entre bilhões de outros invasores de corpos. Para você ter uma ideia, alguns pesquisadores dizem que há 10 invasores, ou assim, 10 vírus, ou bactérias, ou fungos, ou protozoários para cada célula sadia. Gente, é uma batalha, 10 contra 1. 10 contra 1. Não é fácil. E olha, para onde a gente for, eles estão lá. Se a gente for num campo de futebol, num hospital, numa escola, na praia, eles estão lá por toda parte. E eles vão entrando, sem que a gente perceba. Eles entram pela boca, pelos olhos, pelo nariz, por um ferimento na pele. E é quase impossível deter essa invasão. Agora a pergunta que se faz é: como é que a gente sobrevive com tantos microterroristas rondando a gente? A razão é simples. É porque o mesmo Deus que permite que sejamos atacados por esses micro-organismos, ele nos criou um formidável exército de defesa que é o nosso sistema imunológico, a nossa defesa. São células que identificam, atacam e matam e devoram esses agressores microscópicos. É por isso que o rei Davi fala assim: o modo assombrosamente maravilhoso com que Deus nos formou. Um pouquinho desse sistema. O sistema imunológico, eu aprendi, é um exército microscópico que navega pelo sangue da gente e vai a todos os órgãos do nosso corpo para identificar e destruir qualquer organismo estranho que seja nocivo ao nosso corpo. Esse sistema é composto por vários setores. Na linha de frente estão os macrófagos, que são um tipo de vigilância 24 horas. Eles estão no sangue, eles estão nos ossos, nas juntas. Eles formam um tipo assim de Big Brother do nosso sistema de defesa, ou seja, eles estão mapeando todo o nosso corpo para ver se alguém entra e que está invadindo. Quando um vírus penetra no nosso corpo, eles imediatamente vão naquele lugar e começam a defender o nosso corpo, começam a atacar esse invasor. E logo que essa primeira batalha acontece, os Big Brothers mandam um WhatsApp para todo o Ministério de Defesa
do sistema imunológico. E essa comunicação chega a uma célula chamada células T. Eu não sou especialista, mas eu aprendi que essas células T são os glóbulos brancos. E eles fazem um boletim de ocorrência dessa luta que teve na primeira linha de batalha. Então eles identificam o agressor, né? Assim, altura, peso, se o vírus usa bigode, se é careca, a arma que ele usa, enfim, identificam o invasor. E depois disso, essas células T, que são, digamos assim, o FBI do nosso sistema de defesa, eles passam essa informação para uma outra tropa de choque chamada de CD8. Eles são os franco-atiradores, os snipers do nosso sistema de defesa. Esses caras guardam o CPF do meliante. Eles guardam a fotografia do vírus que invadiu. E se algum outro vírus daquela família entrar no nosso organismo, eles vão lá, atacam e destroem. E olha, todo esse sistema, todo esse processo ocorre diariamente dentro de nós e nós nunca ficamos sabendo. Estamos tranquilos andando para lá e para cá e a batalha aqui dentro está sendo travada, exceto quando a gente tem febre. Aí a gente sabe que alguma coisa está sendo muito difícil de vencer. Então a febre é o sinal de que uma batalha intensa está sendo travada para defender um órgão do nosso corpo. O Covid-19 é um invasor desconhecido para o nosso corpo até agora. Ele é um vírus de duas caras, ou melhor, de várias. Ele se disfarça, ele se muta, ele se transforma. E em alguns organismos, esse vírus causa um dano maior do que em outros. E às vezes o sistema não suporta. Em outros organismos, em outras pessoas, o sistema resiste, vence, aprende a se defender do vírus. Olha, por enquanto, o Covid-19 está ganhando de braçada, mas isso não vai durar para sempre. Em breve, uma vacina vai ser encontrada e essa vacina vai levar o RG do coronavírus para o sistema imunológico de bilhões de pessoas e ele será vencido para a glória de Deus. Agora, o que a gente pode fazer para proteger o nosso sistema imunológico? O que a gente pode fazer para ajudar o nosso sistema? Bem, os médicos recomendam coisas bem simples. Por exemplo, o higiene na nossa vida, lavar as mãos com água e sabão, álcool gel, proteger o alimento que a gente está comendo de toda e qualquer contaminação. Por isso, não coma em qualquer lugar, coma em restaurantes que cuidam da higiene dos alimentos. Segunda coisa que os médicos falam é: hidrate o seu corpo. Beba bastante água ao longo do dia. E mesmo que você não tenha sede, tome água. Mas é água, não é Coca-Cola, não é cerveja, é H2O mesmo. Sabe, porque a água vai eliminando as toxinas do nosso corpo, vai fazendo uma limpeza, por isso é necessário tomar água. O terceiro conselho dos médicos é: procure nutrir o seu corpo, não pelo sabor, mas pelo valor nutritivo dos alimentos. Então o nosso corpo, o nosso sistema imunológico precisa das substâncias que nós temos nas frutas, nos legumes, nas verduras, nas fibras, nos sais minerais, que são ingredientes que fortalecem a defesa do nosso corpo. Aqui entre nós, o churrasco é uma delícia, é proteína, mas ele não ajuda muito, tá certo? Quarto lugar, os médicos dizem: tenha uma atividade física adequada para o seu peso, para a sua idade, para a sua constituição física e biológica. O exercício físico, ele ajuda na produção de glóbulos brancos, que são os responsáveis por aquele primeiro ataque contra os invasores. Então, termina aqui, é claro, de uma maneira muito simples, termina aqui a recomendação
dos médicos. Eu não sou especialista, mas estou dando alguma coisa que eu aprendi. Mas há uma quinta coisa que nós podemos fazer, que é cultivar a fé cristã na nossa vida. Aí você pode perguntar, o que é que o sistema imunológico tem a ver com a fé? Olha, apenas uma coisa. Tudo. Tudo. Um dia eu perguntei a um médico, um amigo meu, o que era uma enfermidade? Aí ele me disse assim, enfermidade é um desequilíbrio no organismo que pode afetar o corpo, a mente e as emoções. Um vírus, uma bactéria, eles atacam o corpo. Se o organismo estiver saudável, então o sistema de defesa combate o invasor. E aí nada acontece, passa, beleza. Mas quando há um desequilíbrio, quando os invasores são mais fortes do que o nosso sistema de defesa, nós ficamos doentes. Isso ele falou. Mas depois que ele disse isso, uma coisa muito interessante ele falou. Ele disse, a raiva, o medo, a ansiedade, a culpa, a cobiça desequilibram o corpo. Em outras palavras, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso próximo, a relação conosco mesmos, desequilibram ou equilibram o nosso corpo. E eu fui atrás de alguma confirmação da Escritura e eu achei algumas coisas. Por exemplo, com relação à culpa, o Salmo 32 diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha só, enquanto calei os meus pecados. O remorso debilita drasticamente o sistema imunológico, o sistema da gente. O apóstolo Paulo até afirma de uma forma muito clara, ele diz assim, a tristeza do mundo produz morte. Olha, tristeza e morte. Em outras palavras, uma culpa não confessada produz remorso. E o remorso produz tristeza. E a tristeza produz depressão. E isso vai debilitando nossas defesas. Outra coisa que eu encontrei, raiva. Por exemplo, em Jó capítulo 5, verso 2, diz assim, o ressentimento do insensato é o que o mata. A ira invejosa do inconsequente é o que o desgraça. Gente, isso é profundo. O ressentimento, tanto quanto a tristeza, leva à morte. E como é que isso é possível? Debilitando o sistema imunológico, nós ficamos expostos a muitas doenças. Não só isso. Medo. O texto de Provérbios capítulo 28 diz assim, os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir mesmo quando ninguém está atrás deles. Gente, é incrível isso. O medo de que alguém está perseguindo faz as pessoas fugirem sem que não tem ninguém atrás delas. Portanto, não é só os vírus que nos fazem adoecer. Quando não estamos em paz com Deus, quando transgredimos a sua lei, quando quebramos os mandamentos, isso afeta as nossas emoções e atinge diretamente o nosso sistema imunológico. Quando Paulo chamou a atenção da igreja dos Coríntios, que era uma igreja que vivia sérios problemas na área espiritual, na vida moral, e era uma igreja que aparentemente não demonstrava um grande arrependimento. Paulo foi muito enfático quando ele diz, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, é por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros
Morreram antes do tempo. Gente, morrer antes do tempo, o que é isso? São as pessoas que não levam Deus a sério nas suas vidas. Eles comem do corpo e do sangue de Cristo, bebem sem discernimento. Eles têm um relacionamento sem discernimento, apáticos, indiferentes às coisas de Deus. Deus nos programou para vivermos em conformidade com a sua vontade. Que vivêssemos nos seus mandamentos. Então, quando nós desviamos desse propósito, nós adoecemos. Então, a obediência é essencial para a saúde do ser humano. Mas é aí que mora o problema. Porque, sabe, gente, é mais fácil gostar daquilo que nos faz doentes do que amar o que nos traz saúde. E o apóstolo Paulo explica bem essa questão. É um paradoxo. E ele fez isso no capítulo 7 da carta aos Romanos. Diz assim: decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Então minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. É a pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, elas assumem o controle. Eu já tentei de tudo, mas nada resolve. Eu já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar. Então, essas palavras de Paulo nos levam à seguinte conclusão: se a obediência é essencial para o nosso sistema de defesa e nós somos pecadores, quem pode nos ajudar? Cristo vem em nosso socorro e nos oferece a sua obediência perfeita. Então Paulo responde no capítulo 8 de Romanos, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a obediência de Cristo. Essa é a justiça de Cristo. Ela é a obediência perfeita e ela nos é concedida gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo. E é diante disso que podemos entender o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, quando ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. É por isso que o convite de Jesus é tão maravilhoso. Ele diz: venham a mim todos os cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Agora a pergunta é: se Jesus convida a gente para ir receber essa vida dele, como é que a gente pode comer essa comida aqui que dá vida? Na ceia do Senhor, esse milagre acontece. Quando nós comemos o pão e o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue de Cristo, ele transfere a sua vida abundante para nós. João Calvino usa uma frase extraordinária e profunda. Ele diz assim: é como se essa vida que Cristo dá entrasse em nossos ossos e em nossa medula. Eu gosto disso, nos ossos e na medula, porque é na medula que o nosso sistema imunológico é fabricado. E é lá que a vida de Cristo age poderosamente, é na medula, meu amigo. E quando examinamos a nós mesmos e confessamos os nossos pecados
E o sangue de Cristo purifica o nosso coração, nós estamos em paz com Deus. E agora temos acesso ao corpo e ao sangue de Cristo de uma forma digna, purificado de nossos pecados, confessados os nossos pecados. E nessa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, a saúde de Cristo passa para o nosso corpo e para o nosso sangue. Cristo é vida para a alma, é vida para o espírito, é vida para o corpo, para a mente e para as emoções. Cristo é a vida abundante. Aliás, ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus usou vários verbos que expressam essa vitalidade que ele nos dá. Ele disse que quem está com ele, quem anda com ele, quem vive dele, não perece, vive eternamente, tem a vida eterna, come a verdadeira comida, a verdadeira bebida, e diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, vivamos em obediência e em humildade aceitemos a perfeita obediência de Cristo quando falharmos na nossa missão. Mas eu não podia terminar sem dizer que o nosso sistema imunológico não é infalível. Mesmo estando em comunhão com Deus, é possível que Deus queira usar a enfermidade para nos fazer adoecer. E se isso acontecer, há duas possibilidades. Uma, Deus vai nos ensinar durante a doença. Ele vai cuidar de nós, ele vai nos assistir e vai nos curar. E se isso acontecer, Deus seja louvado, nós vamos contar e vamos testemunhar da bondade do Senhor na nossa vida. Mas há uma segunda possibilidade. Deus permitir que adoeçamos, Ele estar conosco num leito de um hospital, nos confortar quando estivermos sozinhos no leito de uma UTI, mas Ele pode decidir que morramos. Nesse caso, é bom lembrar das palavras do apóstolo Paulo quando ele diz assim, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. E eu acho que era isso, eu creio que era isso que Jó se referia quando ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Isso muda tudo, porque a morte não tem a última palavra. Porque vivendo ou morrendo, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu era menino, meu pai tinha um toca-disco em casa e um dos discos que ele tocava todo domingo eram as poesias de um pastor chamado Joia Júnior, já é falecido. E ele tinha uma sequência de discos e esse era líquido e certo que a gente ouvia. E eu me lembro de uma das suas poesias que foram escritas com base na declaração de Jó. A poesia diz assim, onde estou, eu não sei. E nem sei onde estive, e nem onde estarei. Mas eu sei que Ele vive. E como sei que vive o meu Senhor e Rei, sei que com Ele estive e com Ele estarei. Se há razão que motive a paz, eis a sua lei. O meu Redentor vive, eu também viverei. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê vida e vida em abundância. Tchau, que Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus. Amém.